Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma novidade. Há um botão aí embaixo, escrito assim, seja membro. Quem quiser se tornar um apoiador do canal, entra lá e dá uma olhada. Bem-vindas e bem-vindos ao Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube. Estou aqui a convite do Christian para responder algumas questões. Espero estar à altura do convite e à altura das perguntas. Então, vamos começar sobre diferença sexual e binaridade. A pergunta é de Fê STR. Olá, Christian. Você poderia falar sobre as ideias de gênero e diferença sexual na psicanálise? Em especial, como a psicanálise vê a ideia do gênero neutro? Além disso, qual a sua opinião a respeito de algumas teorias recentes que tentam dissociar sexualidade de orientação de gênero? Abraços. Pergunta de Pedro Ian Andrade. Christian, você poderia falar um pouco sobre a visão da psicanálise sobre a não binaridade? Bom, então acho que um tema super importante, está na crista da onda. Eu queria começar com um discurso que ficou famoso, foi o discurso do Paul Preciado na 49ª jornada da Escola da Causa Freudiana, né? Então, e nessa fala, ele denuncia que há uma suposta cumplicidade da psicanálise com a epistemologia da diferença sexual heteronormativa, nos seus termos. Bom, o discurso é grande, eu gostaria de me reportar a alguns momentos mais precisos. Por exemplo, quando ele diz... por sinal, Paul Preciado tem vários livros importantes publicados aqui no Brasil. Um deles, Um Apartamento em Urano. Texto Junkie é uma leitura fundamental para a gente entender o que acontece no mundo hoje em dia, né? A indústria farmacopornográfica ditaria as regras dos mercados, assim, tal como eles funcionariam. E o Manifesto Contrasexual também é um livro indispensável, né? Bom, então, voltando para a fala do Preciado aqui nessa jornada. Ele diz a respeito da psicanálise. Gostaria de compartilhar hoje com vocês a hipótese segundo a qual toda a psicanálise lacaniana, que nasceu precisamente depois dos anos 40, a sua releitura de Freud, o seu destino pela linguística, já é uma primeira resposta a essa crise da epistemologia da diferença sexual. Penso ser possível dizer que Lacan tenta, como John Money, desnaturalizar a diferença sexual. Mas a minha hipótese é que Lacan não conseguiu se desfazer do binarismo por causa da sua afeição política pelo patriarcado heterossexual. A sua desnaturalização está conceitualmente em marcha, mas Lacan, ele próprio, não estava pronto. Bom, então acho que é clara a posição do Preciado com relação à psicanálise. Bom, ok, então, mas a diferença sexual em psicanálise, ela é binária, como o Preciado insiste? Bom, a gente fala, homens são ativos, tal como Freud colocava, mulheres são passivas. Homens têm o falo, mulheres são o falo. Com a passagem no Édipo, os homens podem assumir o tipo viril e as mulheres podem assumir um certo tipo feminino. Bom, então acho que fica evidente nessas e muitas passagens com a psicanálise teria sim uma orientação binarista no seu entendimento de diferença sexual. Tá, mas será que toda a psicanálise pensa assim? A gente não encontraria outros recursos dentro da psicanálise para tentar talvez desestabilizar essa ideia tão taxativa? Isso traz ainda uma outra questão. O que é a diferença sexual em psicanálise, né? Ou todo o entendimento da diferença sexual em psicanálise, será que necessariamente segue a mesma gramática da binaridade de gêneros? Ou seja, a binaridade que está em jogo no discurso do gênero é o mesmo tipo de binaridade, tal como se daria com relação à diferença sexual em psicanálise? Essa conversa o Preciado trouxe recentemente, mas ela já é muito antiga. Por exemplo, Butler, já num livro chamado Undoing Gender, por sinal, muitos livros da Butler aqui no Brasil, para o nosso contexto de discussão em psicanálise, Problemas de Gênero é um livro fundamental, e em Undoing Gender eu sou um grande fã. Em Undoing Gender, a Butler diz:
Me parece que o futuro simbólico será um no qual a feminilidade terá múltiplas possibilidades, para além da demanda de ser uma coisa ou de ser condescendente a uma norma singular, uma norma determinada pelo falogocentrismo. Mas a base para se pensar a diferença sexual deve ser o binarismo, para que a multiplicidade feminina emerja. Porque essa base não pode, por si só, se mover do binarismo em direção à multiplicidade. Então, o que fica meio evidente aqui? Existe uma mentalidade de que diferença sexual em psicanálise é necessariamente binária, ou seja, só contemplaria duas possibilidades. E o gênero traria em si, como Zizek fala, a proposta, a promessa de uma multiplicidade libertadora. Ok, mas qual é o risco? Qual é o risco já apontado por feministas francesas que se voltaram à psicanálise desde os anos 70, como, por exemplo, Lucy Irigaray. Temos um livro da Irigaray publicado no Brasil, Esse Sexo que Não É Só um Sexo. Em francês é "ce sexe qui n'est pas un", então é um sexo que não é um, né? Talvez seja uma tradução mais, acho que adequada à proposta dela. Do qual eu fiz o prefácio. Qual que é a ideia por trás disso? A Irigaray vai dizer, não é uma boa abandonar gênero, não é uma boa abandonar a diferença sexual em prol de gênero, porque se a gente faz isso, necessariamente você deixa fora de discussão o que é o sexo em psicanálise. Isso não pode ser abandonado. O sexo, a pulsão sexual é perversa, polimórfica, infantil, e isso diz respeito à especificidade da psicanálise na discussão desse tema. Então, não se joga fora o termo diferença sexual, com o risco de se jogar fora o que é o próprio da psicanálise nessa conversa. Então, tá bom. Então, como repensar a diferença sexual? Como pensar, como mantê-la na discussão, mas não de uma forma binária. Então, feministas francesas que se voltaram à psicanálise, como a Lucy Irigaray, vão seguir nessa proposta. Né? E nessa proposta, elas sofrem, por exemplo, uma grande influência do Derrida, segundo o qual todo o pensamento ocidental seria moldado pelo logocentrismo. Né? Ou seja, todo o nosso pensamento seria moldado pela ideia de um ser por trás disso, de uma razão, ou seja, de uma lógica, de uma identidade. E é a partir da lógica da identidade que você vai pensar a diferença. E o modelo binário que rege a diferença. Então, nesse sistema, só existe A e B. Só que um B é um não A. Para que um exista, é necessário uma exclusão constitutiva. Ou seja, um só existe à medida que exclui o outro. Nesse sistema, nesse mecanismo, se atribui valor. Um elemento passa a ser um elemento valorizado e o outro elemento passa a ser um elemento desvalorizado. Ou seja, se estabelece uma relação de poder entre seus polos, uma relação de hierarquia. E todo o nosso sistema todo o nosso pensamento ocidental funcionaria sob a égide desse mecanismo. E a gente vê isso com muita clareza nos dipolos, tal como a gente costuma se referir. Por exemplo, corpo, mente, natureza, cultura, céu, inferno, claro, escuro, e na sequência, homem e mulher. Então, homem costuma ser associado ao mundo da cultura, ao mundo das ideias, algo nobre, tem um valor superior. Mulher, natureza, corpo, mistério. O que fica muito evidente, então, que a diferença binária, para que ela se dê, isso depende da existência de um elemento substancializado numa relação hierarquicamente estabelecida com o outro. Um elemento submete o outro. Bom, então tá bom. Então a Irigaray começa a falar assim, então na nossa cultura as coisas se dão como se fosse num pensamento simétrico. O homem e o seu reflexo. Então o elemento topológico, o elemento a metáfora para isso seria assim, tipo um espelho plano. O homem só vê a si próprio. Por mais que a mulher esteja do outro lado, o homem só vê a si próprio. Ele é o único referente. É como se só houvesse um sexo, então. Homens e mulheres são comparados a partir de um elemento comum, o elemento que um homem coloca como um elemento que ele adota como elemento importante, como, por exemplo, superego.
Homem tem superego forte, mulher tem superego fraco. O homem tem um senso de justiça manco, homem tem um senso de justiça poderoso, mulher um senso de justiça manco. Bom, homem tem maior capacidade sublimatória, mulher tem menos capacidade sublimatória, ou seja, homem só vê a si próprio a partir de critérios que ele julga importantes, e nessa comparação as mulheres são sempre inferiorizadas. Bom, então se um elemento que de uma certa forma ilustraria isso que a Irigaray está querendo denunciar, o elemento seria um espelho plano, ela começa a pensar assim, por exemplo, bom, existiria um outro elemento que concebesse uma diferença, que permitisse a gente pensar a diferença de uma outra forma? Se a diferença binária é ilustrada a partir de um espelho plano, e se a gente pensar a diferença a partir da garrafa de Klein? Que tipo de diferença pode ser inaugurado a partir desse elemento topológico? Então você vê, é uma novidade, ela coloca isso desde os anos 70, e é muito interessante, porque o Bruce Fink traz isso para a história. Quando aquele livro Sujeito Lacaniano, o Bruce Fink traz isso, né, sem dialogar com a Irigaray, mas você vê como é uma coisa importante de ser pensada. Toda essa polêmica que envolve os termos diferença sexual, gênero, a escolha dos termos que se adota denuncia onde você está politicamente implicado. Por exemplo, então, como eu havia dito, o feminismo francês que se voltou para a psicanálise prefere manter o termo diferença sexual. Nos Estados Unidos, a ideia é gender. Gender prevalece, porque gender carregaria em si a força de uma desvinculação radical do termo biologizado sex, e também porque daria uma ênfase à construção social, ou seja, tem um caráter muito político em jogo aqui. E Lacan? Como Lacan se posicionaria nisso? A gente não vê o Lacan tentando definir o que é a diferença sexual, a gente também não vê o Lacan falando em gênero especificamente, a gente pode falar que o semblante tem um parentesco com gênero, mas a gente não vê o Lacan tratar de gênero em si. Então imagina, anos 70, o feminismo está em ebulição, e o que o Lacan faz? O Lacan se dedica à formalização de um aforismo. O aforismo é: não há relação sexual. E esse aforismo indica uma modalidade específica de diferença, não binária. É muito interessante, porque uma filósofa feminista francesa, Geneviève Fraisse, diz assim, bom, então que interessante o que o Lacan faz. O Lacan não fala em gênero, não fala em diferença sexual. Quando ele fala desse assunto, ele está falando de uma diferença que participa do entendimento de não relação, ou de uma não relação que faria parte de uma modalidade de diferença. Então precisamos inventar um neologismo, precisamos assim, lançar mão de um neologismo que contemple essa novidade que o Lacan faz. Aí ela fala assim, para contemplar a especificidade do entendimento lacaniano de diferença, vamos falar em diferença dos sexos. Isso é muito interessante, né? Porque não é uma psicanalista. É uma filósofa feminista que está elogiando uma proposta lacaniana, uma proposta de resgate de um modelo antigo de diferença. Bom, como tudo isso começa, né? Como esse aforismo aparece com mais evidência na obra do Lacan? Então imagine, estamos no seminário 18 e o Lacan mais uma vez volta a se referir à obra do Robert Stoller. Vocês lembram? Robert Stoller foi aquele que o Lacan critica no entendimento a respeito da transexualidade, e logo abaixo desse parágrafo, que o Lacan debate com Stoller o estatuto da transexualidade, o Lacan vai continuar se discutindo e se reportando a Stoller. E ele diz assim, o importante é isso, a identidade de gênero, aqui você vê uma expressão stolleriana, núcleo de identidade de gênero, a identidade de gênero não é outra coisa senão o que acabo de expressar com esses termos, homem, mulher, significantes. É claro que a questão que surge precocemente só se coloca a partir de que, na idade adulta, é próprio do destino dos seres falantes distribuírem-se entre homens e mulheres. Para compreender a ênfase depositada nessas coisas, nesse caso, é preciso nos darmos conta de que o que define o homem é a sua relação com a mulher, e vice-versa. Para o menino na idade adulta, trata-se de parecer homem. E isso que constitui a relação com a outra parte. Desse parecer homem, um dos correlatos essenciais é dar sinal à menina de que se o é. Em síntese, vemo-nos imediatamente colocados na dimensão do semblante.
Então vocês veem que fim de citação, vejam que coisa interessante, né? Estamos saindo da teoria dos discursos, indo para um outro, talvez, modelo, a teoria da sexuação, e quem o Lacan, na minha leitura, adota como seu grande interlocutor para isso. A passagem para isso dá em debate com Stoller. Tá, então se o Stoller falava, se ele acreditava que a constituição do núcleo de identidade de gênero seria uma experiência individualizante ou individualizadora, algo que assim que me permitiria me afirmar como homem ou mulher por conta própria, o Lacan vai dizer que isso não existe nessa passagem. O que ele vai dizer é que existe a relação. É só na relação em que eu posso me dizer uma coisa ou outra. Depende do reconhecimento do outro. Mas muito interessante, porque o Lacan fala isso agora e depois não mais. Depois a ideia é, não há relação sexual. E aí então acho que entramos na teoria da sexuação. O Lacan vai se dedicar seminário 19, final do seminário 18, seminário 19, 20, a uma formalização lógica desse aforismo. Né? Não vou aqui querer ler as fórmulas da sexuação, acho que tem um vídeo no canal já que trata desse assunto. O que eu quero explicar são seus fundamentos, porque eu acho que tratando dos seus fundamentos a gente tem uma ideia mais clara do que o Lacan quer apresentar como uma modalidade de diferença sexual não binária. Nas fórmulas não se trata de seres biológicos, a gente não está falando gênero, como os gender studies falam, a gente também não está falando em práticas sexuais. O falo passa de significante para função fálica, isso é muito importante, o falo está em ambos os lados. Existem dois regimentos lógicos diferentes com relação ao falo simbólico. E esses dois regimentos lógicos fundam, vamos dizer assim, ou permitem que se conceba modalidades de gozo diferentes, duas modalidades de gozo, o gozo fálico e o outro gozo. Existe um trânsito nessas posições, né? Então o lado esquerdo, vamos dizer assim, é de acesso a homens e mulheres, o lado direito também pode ser de acesso a homens e mulheres. Homens podem ter acesso a esse lado ou não, mulheres podem ter acesso a esse lado ou não também. Outro ponto importante, só há X, não há X e Y. Então, como diferenciar duas posições a partir de um elemento comum? Outra característica importante, não há promoção de atributos aqui. A gente não está falando homens são aqueles que fazem isso, mulheres são aquelas que fazem isso. Homens são assado, mulheres são assim. Não. Mas veja, existem dois lados nas fórmulas de sexuação. Isso quer dizer necessariamente que há binaridade? Não. Porque a binaridade exige dois universais, dois elementos substancializados em relação. Nas fórmulas a gente tem um universal e não há outro universal. Não é que há um universal negativo, não há universal. Então não há dois elementos concretos substancializados em relação. Nenhum tipo de relação. Não só de complementariedade, como se costuma dizer, mas nenhuma relação de poder, de contradição, de confrontação, de comparação, muito menos de submissão de um elemento por outro. Veja, a binaridade pressupõe uma relação de poder, e o que o Lacan está querendo pensar é uma diferença que que abra mão da relação. Como a gente pode pensar, então, a diferença? Que quero retomar um livro muito interessante do autor chamado Thomas Laqueur. O livro chama Inventando o Sexo, Corpo e Gênero dos Gregos a Freud. Bom, Thomas Laqueur ele vai apresentar dois modelos para o entendimento de diferença. Um modelo seria o modelo isomórfico, o modelo isomorfismo que prevaleceu predominantemente no Renascimento, por exemplo. Lá só existiria um tipo de corpo. O corpo feminino seria uma versão do corpo masculino. Então, o que diferenciaria? Os corpos não eram radicalmente opostos, então só tem um tipo de corpo. Por exemplo, a vagina era um pênis invertido. Como então se diferenciaria um corpo do outro? A partir da quantidade de calor. Homens eram mais quentes, mulheres eram mais frias. Ou seja, a partir da gradação de um elemento comum que a diferença se estabeleceria. A partir do final do século XIX, um outro modelo passou a vigorar, que é o modelo dimorfismo, quando o discurso biológico assim começou a prevalecer. Aí sim, dois corpos passaram a ser radicalmente distintos a partir da anatomia.
E é nesse momento, por exemplo, que aparece a palavra vagina. Não fazia sentido ter uma palavra como essa se antes essa parte do corpo era uma versão de um corpo masculino. Bom, e com Lacan, então levando em conta esses dois modelos, isomorfismo e dimorfismo, como a gente pensaria isso em Lacan? Bom, veja que interessante na sexuação. Você tem um elemento comum dos dois lados, a função fálica. Porém, não se permite comparação. Não é assim, homens são mais fálicos que mulheres. Não, como o calor era, homens são mais quentes que mulheres. Então, não teríamos esse tipo de modelo aqui na sexuação. Então teríamos o outro modelo, né? Dimórfico. Também não, porque a gente tem duas modalidades de gozo fálico e gozo outro. Mas mulheres e homens têm acesso ao gozo fálico, homens podem ter acesso a outro gozo, mulheres podem ter acesso ao outro gozo, mas também não. Ou seja, modalidades de gozo não servem como artigos identificatórios diferenciais entre homens e mulheres. Daí essa ideia, então, retomando da Geneviève Fraisse, como eu havia dito, uma feminista, filósofa feminista, apontar que o Lacan, então, resgata uma antiga forma de se pensar a diferença sexual, justamente aquela que destaca a dissimetria, o desencontro, ou seja, a não relação. Lacan não está preocupado em definir o que é a diferença sexual, nem definir o que é gênero, ele está preocupado com o que faz obstáculo. Essa é a ideia. Se a gente tem duas posições, o Lacan está preocupado em formalizar o que impede a relação. Ele não quer resolver esse problema. Ele quer formalizar um impasse. É essa a ideia. A relação não existe, esse aforismo, não é no sentido de, como Zizek aponta num livro chamado Menos que Nada. Não é assim... Não, a relação não existe, a relação sexual não existe porque homens são de Marte e mulheres são de Vênus. Não é essa a ideia. A ideia é pensar a não relação como escrito assim, não tracinho relação, como se fosse um objeto. Só que ele é um objeto que contempla em si a sua própria negatividade, essa é a ideia. Então, esse objeto existe enquanto inexistente. Essa é a ideia. Então, não à toa, autores muito importantes como Alenka Zupančič ou Alenka Zupančič vai apontar a relevância de se pensar os conceitos, o estatuto de conceitos em psicanálise, principalmente aqueles que gravitam em torno de sexo, a partir da ontologia negativa. Zizek defende essa ideia, aqui do Vladimir Saflati tem um livro fundamental, A Paixão do Negativo, sobre isso. Então a gente vai da ideia de uma inexistência de uma relação para a ideia, para uma mudança de princípio, que é a existência enquanto inexistente, não relação, um objeto que contempla em si sua própria negatividade. Então seria essa a ideia de pensar uma outra modalidade de diferença, não binária, agora que o Lacan apresenta para nós através da teoria da sexuação. O outro ponto que eu queria apontar, que eu queria desenvolver um pouco, não diz respeito a isso, mas há uma outra pergunta que é assim, bom, gênero é uma categoria necessariamente binária? Gênero neutro? É possível pensar gênero de várias formas, um jeito de pensar, como a Monique Wittig defendia, assim, por exemplo. Todas as categorias que são criadas a partir da heterossexualidade, entendida como um regime político, como gênero, sexo, diferença sexual, homem, mulher, essas categorias têm que ser abandonadas. Se se quer minar a heterossexualidade enquanto regime político, tudo que é criado a partir dele deve ser erradicado. Tudo bem, essa ideia pressupõe a ideia de que gênero é necessariamente binário. Mas será que gênero em si, como defende Butler, é uma categoria necessariamente binária? Ou gênero poderia ser um elemento neutro em si próprio? Com a Butler nesse livro, muito interessante, A Vida Psíquica do Poder, a Butler vai desenvolver a sua teoria de melancolia. O sujeito seria necessariamente melancólico. O que vai aparecendo aqui? Gênero não é produção de identidades. Pelo contrário, tem uma parte do gênero, tem uma faceta de gênero que escapa a identidades. Tem uma parte de gênero que não se submete à norma heterossexual ou norma binária.
Então, nesse sentido, a gente pode entender gênero como uma categoria neutra. Então, gênero teria um potencial crítico. Ele tem uma dimensão que não se curva às normas, de nenhum tipo. Mas essa dimensão dissonante, estranha, imprevisível, que causa um certo horror em todos nós, ela não tem um reconhecimento social. Ela deve ser apagada, ela deve ser silenciada para que a norma possa existir. Então essa estranha parte de nós que não pode ser aceita, por não poder ser aceita, por não poder ser reconhecida, isso tem como consequência a produção de melancolia. Daí a Butler dizer que, assim, que faz parte da nossa constituição subjetiva a produção da melancolia. O sujeito é melancólico por ser impedido o reconhecimento dessa sua parte anômala e que faz parte do gênero ao qual todos nós estamos submetidos. Então, retomando o começo da minha fala, voltando a me referir ao Preciado, lembro o Preciado havia dito então que precisaríamos de uma outra epistemologia da diferença sexual, porque necessariamente em psicanálise seria binarista. Bom, queria então, espero ter trazido elementos para que a gente pense que é possível pensar uma outra epistemologia da diferença sexual com a teoria da sexuação que escape à binaridade e escape a essa ideia de que teríamos necessariamente um modelo identitarista por trás desse entendimento de diferença sexual. Então, pessoal, gostaria de deixar algumas referências para quem tem interesse nesse assunto. Tem textos muito legais aqui nesse livro que eu organizei, chamado Faces do Sexual. Tem textos que eu escrevi com o Christian, textos que ele escreveu sozinho. Tem um texto meu sobre o Estatuto da Diferença, o Estatuto do Sexo em Psicanálise. Tem um trabalho do Vladimir, da Carla Rodrigues, da Bia, da Patrícia Pochá. É um livro que eu recomendo. Livro que acabou de ser lançado no passado, chama O Outro Sexo, Não Existe Relação Heterossexual, do Alush. Também tem o meu livro que é fruto do meu doutorado, Lacan e o Feminismo, que eu conto essa história, esse percurso de uma forma mais rica e mais detalhada. E esse ano acaba de ser lançado o livro O Ser Sexual e Seus Outros, Gênero, Autorização e Nomeação em Lacan, do Pedro Ambra. É um livro que meio que dá continuidade a essa nossa conversa. Se a gente falou da sexuação mais ou menos até o seminário 20, o Pedro avança essa discussão para o seminário 21, e é um trabalho muito importante. Bom, seria também muito importante que vocês deixassem os seus comentários, referências, questões, dúvidas, críticas, para que a gente continue debatendo e para que a gente possa fazer o conhecimento avançar. Rafael, volte sempre. Realmente uma jornada incrível. Não tenho como te agradecer. Você foi ótimo, corajoso. E já que estamos nessa abertura do canal e recebendo aí pessoas, a Canoa cresceu, a gente começou aí sempre com essa mesma proposta, né, de ser uma fala espontânea, de ser uma fala livre, uma fala não preparada. Vamos lembrar disso, hein, gente? E que a gente mantém a mesma atitude. Quando tinha 10, 20, 50 ouvintes ou inscritos, que chama, né? E agora temos 350, 1000, e bom, a gente continua fazendo a mesma coisa. Não tem essa, gente, quando o canal é pequeno, você pode falar do jeito que você quiser. Quando o canal é grande, você tem uma responsabilidade social, que eu não sei o quê. Escuta, isso não é um condomínio, hein? Isso aqui é portas abertas, e então agora a Canoa cresceu. Se vocês têm nomes, se vocês têm indicações, se vocês têm pedidos, a nossa produção vai tentar alcançar, né, trazer gente aí que vocês querem para o debate aqui do Falando Nisso. Inscreva no canal, manda um bilhetinho para o Aqueronta e ela vai tentar buscar aí as pessoas que estão nessa grande conversa que a gente quer produzir. Abraço!